Agora a gente vai entrar na questão 5 e vamos começar o bloco de crase, tá? Vamos ver? Muitos creem que esse é um meio seguro de acesso às informações. Isso é um engano, parará, parará, pão doce. Com relação às ideias do texto, julgue o item abaixo. A omissão do artigo definido na expressão acesso às informações, vamos lembrar que o sinal grave indicador de crase, não existe sinal de crase, hein? Sinal que a gente tem ou é agudo ou é grave, tá? Tio não é sinal, acento, no caso, é sinal de nasalação, nada de acento. Acento eu tenho 2, o circunflexo, né? O agudo, 3, né? E o acento grave, indicador de crase. Crase é um fenômeno, é uma junção, tá? Então, quando eu digo aqui, acesso a quê? As informações, semanticamente, a omissão do artigo reforçaria a noção expressa pelo substantivo em plena extensão de seu significado. E, gramaticalmente, eliminaria a necessidade do emprego do sinal indicativo de crase, resultando na seguinte forma: acesso a informações. Veja bem, essa questão, se ela só tivesse falando que gramaticalmente pode ou não pode, né, se retirar o plural, no caso o as, deixar somente o a, ficaria sem um acento grave indicador de crase. Seria muito mais fácil. Mas o que pega para algumas pessoas é quando ele diz aqui, ó, semanticamente, então isso é sentido, reforçaria a omissão do artigo, tá? Porque qual é o artigo que eu tenho aí? Não é as? O que é as com acento grave? A junção da preposição a com o artigo definido as. Se eu tirar o artigo definido as e deixar somente o a, joia, não vai ter o acento grave. Porque para que haja o acento grave, eu tenho que ter preposição mais artigo. Isso é a regra básica, a regra de ouro, e todo mundo sabe. Mas na questão ele diz, essa supressão semanticamente reforçaria a noção expressa pelo substantivo em plena extensão de seu significado. Se você não for atento, você acha que isso aí vai deixar a proposição errada. E a proposição está correta. Tá? Não sei se alguém aí marcaria errado. Ou deixaria em branco. Quem deixaria em branco, fale agora, o cálice para sempre. Alguém deixaria? Eu era em branco ou errado? Eu pularia, ia ver lá no final. Tá, mas imaginemos que não pudesse pular. Era essa que iria definir a sua entrada para a PRF. O que é que você faria? Senta no meio e chora. Eu tenho um conceito de que tá errado, mas eu tenho aquele conceito de, para mim tá errado, talvez pra você tá certo. Vou colocar certo. Ô, Dani, não, Dani, tá correta e tá linda. Veja bem. Quando ele diz que, deixa eu ver quanto tempo eu tenho, 3. Quando ele diz o seguinte, a omissão do artigo, tá? No caso, o artigo as, semanticamente, reforçaria a noção expressa pelo substantivo em plena extensão, é o sentido de acesso a informações e acesso às informações específicas. Quando eu deixo apenas o a, eu estou dizendo que é um meio seguro de acesso a toda e qualquer informação. Quando eu ponho um artigo, eu estou dizendo que é uma informação em especial. Vou dar outro exemplo. Imagine que você convidasse alguém para a sua festa de formatura. E a resposta dessa pessoa fosse assim: eu não vou fosse final de ano, imaginemos assim, final de ano, vários colégios fazendo festas de formatura. Aí a pessoa diria, eu não vou às festas de formatura. O que é que ela está te dizendo? Ela não vai para aquelas específicas festas, tá? Mas e se a resposta dela fosse assim? Não, eu não vou, porque eu não vou a festas de formatura. É no mesmo sentido? Não. Não. Ela está querendo dizer o que agora?
Deixou mais claro que ela não vai a festa nenhuma, Ela não praticamente. gosta de festa nenhuma. Isso, que ela não gosta Curte de ficar festa, em porque ela não casa. vai nenhuma. Ela é muito chatinha, né? Então, Chatinha, veja é. bem, a palavra festas aí está sendo usada numa extensão maior. Eu não vou a singular com acento grave, reunião de condomínio. Eu não vou para aquela reunião. Eu não vou às, com acento grave, reuniões de condomínio. Eu não vou para aquelas específicas. Mas se eu digo eu não vou a reuniões de condomínio, eu não vou a nenhuma. Ficou claro? Eu vou fechar agora esse slide, vou fechar essa sala e vou abrir a parte 2, tá bom? E a gente volta com o crase. Assim que eu entrar, vocês já entram novamente. É daqui a pouco. Não, isso aí agora ficou ok. Isso. Então, vamos lá. Vamos começar a nossa questão sobre crase. Questão de número 6, tá? Deixa eu ver se estamos aqui. Estamos gravando nossa aula. Estamos gravando nossa aula. Vamos lá. Constitui infração de trânsito a inobservância de qualquer preceito deste Código, da legislação complementar ou das resoluções do COTRAN, sendo o infrator sujeito, presta atenção agora aí, Maicon, sujeito às penalidades e medidas administrativas indicadas em cada artigo, além das punições previstas no capítulo 19. Ótimo. A partir do texto 2, e considerando o CTB, julgue o item que se segue. A coerência do texto e as regras gramaticais seriam respeitadas caso se inserisse as imediatamente antes de medidas. Alguém quer responder? Eu daria como certo. Daria como certo. Samuel, falou? Eu Carlos também? também. Está aí balançando a cabeça. Yusuf? E Maicon? Também. Daria que tá vendo, ia ter medo dessa questão. Corretíssima, gente, porque observe que é um caso de concordância, tá? Aliás, desculpa, de regência nominal. O infrator sujeito a quê? Se eu pergunto a quê, sujeito a, esse a é uma preposição, ok? A palavra que vem após é uma palavra feminina. Então, há o artigo as diante da palavra penalidades, a mais as com acento grave indicador de crase. Sujeito às penalidades. E aí você me pergunta, mas Ritinha, por que não tem o as antes de medidas? Por elegância. A elipse, a omissão, né? Olha, já Carlos rindo aí da elegância do texto, né, Carlos? Então, sujeito às penalidades e às medidas administrativas. Então, a coerência do texto e as regras gramaticais seriam respeitadas. Quando ele fala da coerência do texto, em relação também à mensagem que passa sobre as resoluções do COTRAN, certo? Não, é sujeito tanto às penalidades quanto sujeito às medidas administrativas. Beleza? Alguém tem perguntas? Esse silêncio é não, não tenho perguntas. Não. Joia. Próxima. Questão de número 7, crase. Novamente, vamos nela. O novo regime automotivo, anunciado pelo governo federal, incorpora algumas boas práticas da política industrial, como o incentivo. Incentivo a quê? Olha aí, já vamos pensando. Incentivo à inovação, incentivo à eficiência energética e ao fortalecimento da cadeia de produção local. Em relação às ideias e às estruturas, e aí meu bom aluno já estaria circulando, em relação a ideias, em relação a estruturas linguísticas, tá? Do texto acima, julgue o item que segue. Na linha 3, o emprego do sinal indicativo de crase em a inovação e a eficiência deve-se à regência da palavra incentivo, que exige complemento, regido pela preposição a, pelo fato de as palavras inovação e eficiência estarem antecedidas de artigo feminino. Essa foi uma questão para a gente dar uma risada, né?
Uma questão ótima. E só para a gente lembrar aí a questão de quê? De regência nominal. Para a gente também aplicar, muitas vezes, e quando necessário, essas regras de regência para brilhantar, para deixar o texto, para deixar a redação da gente mais elegante, né? Para o corretor ler e dizer assim, eu queria ter um filho assim, né? Então, é exatamente isso, né? É não, Yusuf? Diga aí. Certeza, né? Muito bem. Ele vai dizer isso com as redações de vocês. Ele ou ela. Próxima questão, questão 8, ainda também sobre crase. Quem tem dúvida de crase hoje, se sair daqui com essa dúvida, vai se ver comigo. A próxima devolutiva, no próximo encontro da gente. Seu diferencial era não buscar pela assinatura digital ou nomes conhecidos, mas também por novos arquivos por intermédio da leitura dos pixels presentes na imagem, calibrados a uma paleta, calibrados a quê? A uma paleta de tons de pele. Começava a revolução em termos de investigação criminal de pornografia infantil. No que se refere aos, circula o quê? Sentidos e aos aspectos linguísticos, tá? Nessa prova, lembrem-se disso, vamos sempre estar circulando, para a gente não perder o foco e ser mais assertivo na hora de resolver a questão. Então, eu quero ver sentido e aspecto linguístico do texto apresentado, julgue os itens seguintes. O emprego do sinal indicativo de crase em a uma paleta manteria a correção gramatical do texto, uma vez que no trecho o vocábulo a antecede palavras no feminino. Certo ou errado? Errado. Errado. Erradíssimo. Bastaria você olhar uma coisa. Não posso colocar o sinal indicativo de crase diante de um artigo, uma paleta, uma indeterminada paleta, tá? Eu só posso usar o sinal indicativo de crase quando eu tenho preposição a com artigo feminino a ou as ou pronome, tá? Ou algum pronome que admita, né, a regência com a preposição. Então, eu não posso... Se fosse minha ali, não entendi. Se fosse minha. Aí era facultativo, porque o pronome possessivo, a gente vai ver um caso, talvez seja até a próxima questão. O pronome possessivo, ele te dá a ideia de facultar o acento grave indicador de crase. Aí na questão a gente vai comentar por que é facultativo, tá? Qual é o sentido? Porque lembrem-se, pode haver uma questão que apareça que realmente o sinal indicativo de crase é facultativo, porque o sentido da mensagem é parará, parará. E aí você tem que entender qual é o sentido desse minha, desse sua, que deixa a crase facultativa, o sinal de crase, indicador de crase facultativo, tá? Não é só decorar a regra. Lembra que a banca, a CESP, a CEDASP, ela não quer que você decore, não. Ela quer sentido, ela quer aspecto linguístico, ela quer saber se vai manter a estrutura gramatical, né? Não pede nem para classificar. Óbvio, quem sabe ganha um pouco mais de tempo. Perguntas até aí? Não? Tudo certinho? Tranquilo. Agora, olha aí a questão, Yusuf. A polícia parisiense, disse ele, é extremamente hábil à sua maneira. Seus agentes são perseverantes, engenhosos, astutos e perfeitamente versados nos conhecimentos que seus deveres parecem exigir de modo especial. Aí a questão 9 diz, a supressão do sinal indicativo de crase em a sua maneira manteria a correção gramatical do texto. Correto. Aí vem a pergunta, por que diante do pronome possessivo feminino, né, óbvio, a gente tem o sinal indicativo de crase como facultativo, porque eu não tenho como mensurar, como medir, se antes daquele pronome existe o artigo a. Eu conheci sua mãe, mas eu posso dizer, eu conheci a sua mãe, não posso? Eu me refiro, ele se referiu à minha casa, a minha, não vou usar casa, porque casa teria que ter a estrutura, mas ele se referiu à minha irmã. Ele se referiu à minha irmã. Eu posso ter, antes desse minha, a ausência ou a presença
de um artigo feminino. Então, se eu colocar o acento grave, indicador de crase, eu estou dizendo que, diante daquele pronome possessivo, eu tenho um artigo. Se eu não coloco o sinal indicador de crase, o acento grave, eu estou dizendo que ali, diante daquele pronome possessivo, não existe artigo. Existe somente ele. Por isso, ele é facultativo. Eu não tenho como saber da existência desse artigo. Deu para entender? E se o pronome possessivo for no singular, se for no plural, não precisa ou precisa? Não, no caso do plural, aí você tem a certeza do AS, não tem? Uhum. Aí então você coloca o acento grave indicador de crase, porque você tem a certeza. Quando você caso, coloca se for... Desculpa. Pronome possessivo singular, feminino, óbvio. Facultativo. Se for plural, obrigatório. Se for plural, eu tenho a certeza ali do artigo. Mas existem também, gente, alguns gramáticos que já colocam esse as no plural como facultativo. Porque eu também não tenho a certeza de que o as existe. Eu posso dizer se referiu a minhas irmãs ou se referiu às minhas irmãs. Então, singular ou plural, como o pronome é possessivo, não coloca a crase. Ela vai ficar como facultativa. Deu para entender? Michael? Entendi. Samuel, tá aí? Uhum, entendi.